gente, hoje eu tô aqui para mais um episódio e também é uma baita inspiração, uma mulher incrível. Ela é comentarista, repórter, radialista, enfim, é uma baita comunicadora. Hoje eu tô aqui com a Danuta. Muito obrigada por ter topado participar desse projeto. É muito importante para mim entrevistar mulheres que influenciam tanto no esporte aqui em Joinville, principalmente. Que isso, obrigada eu pelo convite. É muito importante para mim, né, saber que muitas e muitas garotas, gurias estão surgindo e continuam surgindo e fazendo nome no esporte tão... Hoje já não mais, né, mas há muito tempo já tão masculino. Sim. Bom, e para começar, eu queria saber um pouco como que você entrou nessa área esportiva, por que você entrou nessa área? O gostar de futebol sempre fez parte da minha vida, né? Meu pai, gaúcho, gremista, ex-jogador profissional lá pelo Rio Grande do Sul, sempre assistia aos jogos, já gostava desde pequena. Meu pai jogava muito futebol amador, então era segunda, quarta, sábado e domingo tinha jogo em algum lugar, em algum campo, em alguma quadra. Então eu estava sempre junto, aí acabava o jogo dos adultos, as crianças brincavam, e eu estava sempre lá no meio. E o pulo para ir pro jornalismo ou pro esporte foi na Transamérica, né, lá em 2006, 2007. O Charles Fischer fez uma promoção para descobrir alguém para ficar no lugar de uma comunicadora que havia deixado o Transamérica Esportes naquela época junto com o Bruno França, que eu já acompanhava o Joinville, né, a minha família é gaúcha, mas sou catarina, sou nascida aqui. E aí eu me inscrevi, foi uma seleção, outras meninas também se inscreveram, cada uma participou num dia do programa ao vivo, lá na Transamérica, e aí foram acontecendo eliminações, o público votava na época pelo Orkut, comunidades tinha, e aí eu fui passando as etapas, né, duelava com as meninas, e aí acabei sendo a escolhida, e depois disso, graças a Deus, eu me descobri, né, o já gostar de todo o esporte. Eu só não gosto só de futebol. Se tu parar pra assistir TV comigo, tu vai dizer, tá, Danuta, o que tiver ao vivo ali, eu tô assistindo, tô, né, dando uma olhada, tentando dar uma entendida, enfim, tentando ficar sempre por dentro, e sempre fez parte de mim, muito antes de precisar ser um trabalho, né? Então a gente acho que o esporte já fazia parte muito antes disso. Sim. E talvez por isso que é tão... É prazeroso. Que flui tão bem. Bom, e você acaba cobrindo só o JEC ou você já cobriu outros esportes, outros times, enfim? Eu faço o JEC como repórter de campo, né? Às vezes o futsal também como repórter de campo. Já fiz freelas para outras rádios, cobrindo outros times, mas aí como freelas, né? Desde 2007 eu falo e acompanho, né, o Joinville Esporte Clube. E aí, claro, o JEC Futsal e outras modalidades que vão surgindo, mas a minha paixão mesmo, o meu amor é o Joinville Esporte Clube. E, bom, eu queria saber, nessa tua trajetória tão longa já no esporte, né? Se tem alguma coisa que tu olha pra trás, assim, tu fala, nossa, isso foi muito importante, eu fiz isso e isso realmente, tipo, me ajudou muito no que eu sou agora, enfim, no que eu consegui. No que me ajudou muito, não digo, mas uma coisa assim, obviamente são sonhos que você realiza, o esporte ele te proporciona isso, ainda mais, né, trabalhando com o esporte, com o futebol, que é o que eu mais gosto mesmo, o que eu mais amo. Mas transmitir um jogo do Joinville contra o Santos pela Copa do Brasil, em que o Neymar esteve, e aí aquela loucura, né, era a televisão, várias outras rádios do Brasil inteiro, de São Paulo inteira, de Santos inteira, mais as rádios locais, e um momento que me satisfez muito foi quando, no começo eu tentei entrevistar ele na entrada do campo, fiz uma piadinha, ele passou para tentar quebrar o gelo, né? E daí no intervalo todo mundo fechou e eu fiz a pergunta. Quando eu fiz a pergunta junto com todo mundo, ele me olhou, virou e respondeu. Então ali, né, aquilo ali me marca muito até hoje. Sim. Ah, que legal. Bom, e eu queria saber, assim, ao longo dessa tua trajetória, dessa carreira, qual que foram os maiores desafios que tu enfrentou, assim, que foi um obstáculo que você conseguiu superar? E o meu desafio, assim, o mais desafiador nessa minha trajetória até aqui foi o dia que eu viajei para Caxias para transmitir um jogo
com, com o mestre Wilson França e o filho dele, o Bruno. E aconteceu um problema lá entre os dois no ar. E o Charles Fischer ordenou que eu saísse da torcida e fosse pro campo. Então, aquele dia lá, aquela pressão toda, naquele frio de Caxias, tudo que estava acontecendo entre a equipe e tal, eu, como assim? Ele, não, tu vai pro campo. Então, ali eu fiz a minha primeira ida, né, ao gramado, minha primeira pista, e de lá pra cá, Deus que me livre se tu me coloque em qualquer outro lugar do que não for estar no gramado. Então, quer dizer que tipo, você sempre gostou de estar nesse meio? Porque, por exemplo, eu entrevistei a Drica e ela falou que não gostava de TV e agora ela, né, tá lá sempre na TV. Mas você parece que sempre foi pra esse meio de querer estar ali. Sempre. Acho que sempre, assim, acho que até o fato de não estar nem em TV nem em rádio, mas tu passar a conhecer o futebol e às vezes tu tá no meio de amigos, daí tu, mas não sei o que lá em 94, não foi fulano, foi ciclano. Hã? Não tá, sabe? Então até essa questão de tu já ter esse acesso a um, digamos, um assunto que era tão masculinizado, sim, tu já te fazia tá meio aquela menina entende de futebol, aquela guria sabe mesmo. Então acho que isso daí já, e aí e o rádio, né, não tem quem não se apaixone. E eu queria saber, tu falou que tu assiste esportes, para pra assistir, eu queria saber como tu consegue conciliar essa parte profissional e separar da parte pessoal, assim, sabe? Graças a Deus, né? Deus foi muito bonzinho, me mandou um jequiano também, que também gosta de esporte, gosta de futebol, não se preocupa e não fica bravo quando eu tô ali nos primeiros, eu jogo do primeiro 1 até o 9, aí eu assisto um pouco, aí às vezes agora tu tocou, mas agora que ia sair o gol, mas pode ser o gol naquela outra partida lá que eu tô querendo ver, então às vezes tudo ao mesmo tempo. E aí concilia, que daí tu sai, tu acaba falando de Jack. Aqui no meu condomínio mesmo eu tenho um torcedor do Criciúma aqui no meu condomínio. Aí ele diz que ele torce pro Criciúma e pro Jack. Aí eu até finge que acredita, dizendo que ele é um amor de pessoa, o seu Antônio. E todo dia, pelo menos umas 2 vezes por dia, eu tenho que responder pra ele como que tá o Jack e como que tá o Criciúma, porque agora ele não tá acompanhando muito, agora que o Criciúma tá bem, ele não tá acompanhando muito. E aí, então tu acaba, mesmo quando tu tá desligado ali, quando tu não tá, aí às vezes tu entra no mercado, Danuta e o Jack. Então mesmo quando tu tá desligada, daqui não, agora eu sou a Danuta Malavolta, não a Danuta da rádio, porque daí tem os codinomes, né, a Danuta do Jack, a Danuta da rádio, muita gente acha que eu trabalho no Jack. E quando eu sou a Danuta Malavolta, assim mesmo assim, eu ainda tenho. E eu acho que por fazer tão parte da minha vida já, eu acho que a minha vida profissional com a pessoal, ela meio que se interliga. Eu viajava muito com a organizada, desde sempre. Ouvia muito esporro de família, tinha de gente que não achava que aquilo era ambiente, como tu disseste, né? Sim. A gente acaba ouvindo, e é uma outra coisa que eu me orgulho muito, de lá em 90 e tantos, lá 96 ou 97, quando eu comecei a viajar com a torcida, de realmente, não, eu, mulher, estou aqui, vou viajar para assistir um jogo de futebol, respeitem-me. Isso aconteceu e eu acho muito, muito legal na torcida antes da União, né, que era a raça tricolor. Então eu acho assim, um outro ponto assim, muito legal, porque querendo ou não, a gente sabe o que a gente enfrenta, né? O que a gente passa, não só dentro de um campo de futebol, mas obviamente quando tu tá ali, a concentração de pessoas, né, que possam ser inconvenientes, ela se torna bem maior do que uma que tu possa encontrar na rua por acaso. Então, acho assim lindo quando eu vejo assim mulheres no campo, na narração, que na minha época, né, eu não peguei mulheres narrando. Antes de mim tinham mulheres que narravam, mulheres, né, repórteres de campo. Mas na minha época ali, não. Eu cresci vendo o Silvio Luiz, né, o do Luciano do Vale, o Silvio Luiz, a Glenda, a Milene. Essas são, né, esses 4 são, assim, os meus
os meus tops, assim. Então é uma coisa muito louca, assim, tu imaginar que hoje eu posso, talvez, né, tipo, conduzir um programa de 3 horas ao vivo, falando só de esporte na TV. Eu acho isso muito legal. Eu, né, falo sempre. Antigamente não tinha tantas referências. Hoje eu posso ser feliz por olhar pra TV e ver uma mulher ali e me sentir representada por ela. Até o próprio futebol feminino, né? De tu olhar e ver que as gurias também estão jogando, não é só seleção. Não é só Brasil, é o mundo todo. São ligas internacionais, meu Deus, né? Disputadíssimas, com mulheres que jogam futebol 1000 vezes melhor do que muito homem. Isso não tem a ver, né, com gênero, acho que... E é muito legal, como tu disse, tu ligar a TV, tu vê que as 2 repórteres de campo são mulheres, a comentarista é mulher, a narradora é mulher, o trio, o quarteto de arbitragem é mulher. É muito massa, é muito legal. Diferente. Por mais que muito marmanjo não goste, é muito da hora. Sim. Bom, e eu queria saber como é que você se prepara, então, para toda... Já que você sabe que é uma adrenalina, eu queria saber como é que você fica antes de chegar lá e como é que você faz essa preparação, prepara as perguntas, enfim, tudo ali pra ver. Fico sempre do mesmo jeito, toda vez, desde 2008, ali 2009, quando eu definitivamente fui pro campo, como repórter de campo. Fico do mesmo jeito, chego nervosa, vou no banheiro. Da hora que eu preparo todo o meu equipamento, que eu desço com a minha pranchetinha lá, dali umas 4 vezes, até a hora que eu abro o microfone, que eu dou a minha primeira, né, faço a minha primeira passagem, a minha primeira entrada, eu ainda fico nervosa, tu ainda, né, tu tem que respirar fundo, por mais que tu domine, que tu saiba o que tu vai falar, que aquilo já tá na tua cabeça, de cabo a rabo, escalação decoradíssima, porque tu não que tu tenha que decorar, mas que tu já tem conhecimento, também, tu vai, eu pelo menos, eu vou sempre parece que é a mesma coisa, e claro, com a situação do Jack se tornava pior ainda, nesses últimos anos, teve jogo que eu tive que medicar, então eu tive que medicar, eu fazia uso de óleo essencial antes de ir para respirar. Um dia antes eu faço todo o pré-jogo com as informações, né? Jogadores desfalques, jogadores pendurados, uma introdução das 2 equipes, os 2 times, as escalações. E aí, claro, sempre as curiosidades, né? Que daí tu vai enumerando conforme jogo, conforme confronto, que é legal tu tá, né? A gente fala que a TV, ela tem o momento de ficar quieto, no rádio tu não tem, né? Deu uma brecha, tu... fulano de tal, os times se enfrentaram tantas vezes, então trazendo sempre uma curiosidade pra munir o torcedor, até pra depois, pra uma discussão, né? O cara já, não, mas a gente ganhou 10 deles, eles só ganharam 5, então acho legal, e é assim que eu me preparo. Faço todo esse meu pré-jogo, que eu chamo meu PJ, né? Roupa, já deixo tudo separado, fone para não esquecer nada, retorno, caneta, capa de chuva, que aqui já vi é bem importante. Essencial. E vamos, com a mesma cara e coragem de tantos tempos e sempre buscando tanto evoluir e querendo que o time também responda dentro das 4 linhas. E é sempre né, tá sempre nessa adrenalina, mas é sempre uma emoção como se fosse a primeira vez, assim, ou já acostuma? Não acostuma? Não. É sempre Jack, é sempre sofrido, não tem. Ainda não cheguei a esse ponto, se eu me lembrar lá em 2014, talvez na Série B, de que tu ia relaxada para um jogo e tal. Depois ali, 2016, que as coisas aconteceram, meu Deus, é sempre depois da partida, eu tô com os meus nervos todos, sabe? Tá tudo cheio de nó, tá tudo, eu sinto assim, que a tensão, a do próprio, né? E aí, como a gente falou, não só por gostar do time, não só por ser a minha profissão, engloba tudo, né? E aí haja corpo e mente pra tu iniciar e finalizar um jogo assim no deboísmo. Por enquanto ainda não podemos. Mas vamos poder. Seguiremos. Exato. Bom, e você falou ali, né,
quando você conseguiu fazer a pergunta pro Neymar, eu queria saber se tem algum outro grande sonho, assim, algum projeto, enfim, que você gostaria ainda de realizar. Olha, se eu te falar que eu almejo, que eu sonho em alguma coisa fora de Joinville Esporte Clube, tu pode achar, ai, meu Deus, capaz que... Não, é isso. Se tu... Dani, tu almeja uma... Não. Ir para um grande centro falar dos... Não. Não. Sabe? Uhum. Eu quero uma rádio e um microfone e um jogo, uma competição que o Joinville esteja disputando para falar de Jack, para consumir, sabe? O Joinville Esporte Clube. Outra coisa que eu acho muito legal, que foi o meu trabalho que proporcionou, foi conhecer o Adriano, né? Eu sou muito fã, já era muito fã também, né? Do Imperador, o Adriano. E naquele jogo eu fiz todo o meu pré-jogo lá embaixo da zona mista, lá, para quem não conhece, ali perto da sala de imprensa, o acesso dos jogadores, porque eu tinha a informação que o Adriano estava dentro do vestiário do Atlético Paranaense. Uhum. E dali eu não ia sair enquanto eu não visse ele, sabe? Só um Nossa! E quando aquele vestiário, a porta do vestiário abriu, assim, eu vi aquele mar preto e vermelho, assim, e lá no final ele, assim, tava todo o time do Atlético e ele era o último, assim. As minhas pernas bambearam. Eu comecei a tremer, a minha foto saiu tremida. Eu tenho a foto da foto e a foto com ele. Uhum. Tremeu tudo, porque ali né, quando eu via na Inter, jogando na Inter de Milão, meu Deus, o Imperador tal, e um dia ele tá na minha frente, assim, é uma outra coisa que quando eu deito a cabecinha lá no travesseiro, que eu vou agradecer a Deus, assim, eu peço, poxa, valeu. Obrigada por isso. Obrigada. Eu queria falar agora um pouco, né, a gente comentou, mas eu queria falar um pouco mais da questão de ser mulher dentro de campo, porque eu sei que no futebol os comentários eles são mais ásperos do que normalmente nos outros esportes, né? E eu queria saber se você já enfrentou alguma dificuldade, se você já se viu num momento que você pensou, isso aqui, né, me pegou de um jeito diferente. E eu queria saber como é que você lidou com isso, enfim. Olha, se eu te falar que não, nunca ouvi, né? Tá mentindo, sim, já ouvi gracinha de jogador, gracinha até que ponto da gracinha? Até o ponto de que eu possa rir. Agora vamos falar sério. Assim, nada muito, né? Não, graças a Deus, não. Talvez, eu já pensei muito nisso. Não sei se pela minha proximidade com a organizada, com a torcida. Não sei se pelo meu jeito, né? Eu chegando lá, talvez se eu chegasse mais, aí, sabe? Não, eu já chego, né? Já falando e gesticulando, conhecendo, porque como sempre estive ali, então conheço todo mundo, chego cumprimentando todo mundo. Então acho que o jogador, ele já meio que, ele até pensa, mas ele dá uma recuada, meio sabe? Entende o respeito. Meio que, não, se eu não respeitar essa mina, eu vou ter que respeitar na marra, porque, sei lá, ela pode, não sei, qual é daí o que pode, né? Essa questão do assédio, da brincadeira e como eu lido, assim, no que eu posso, finjo que não ouvi, sabe? Uma coisa desagradável aconteceu apenas nessa minha trajetória. Até hoje ainda acho que foi uma brincadeira daquelas, de mulher não deveria estar aqui, né? De um grande jornalista aqui de Santa Catarina, na Champions e tal, e aí ele, sabe, fez esse comentário, me pegou dentro da sala de imprensa e, óbvio, ali ele falou, ali ele ouviu, né? Então, acho que talvez por isso também, eu acho que muito do teu, da tua postura, né, talvez se eu falar, ela não vai ficar quieta, ou ela... Sim. Aquela goela ali é capaz dela, sabe? Então, acho que eu ouvi várias gracinhas, mas graças a Deus, todas que eu pude fingir que não ouvi, ou vamos fingir que você não falou isso. E já aconteceu, mas eu levo assim, na boa. Porque querendo ou não, tu tem que ter jogo de cintura, né? Tu não pode deixar se abalar, porque a primeira que tu escuta, da primeira que vai vir mais 10 babacas iguais, então... Eu, graças a Deus, eu sempre tive sorte nisso. Não sei se por esses fatores que eu te falei, mas graças a Deus eu sempre lidei muito bem com essas poucas situações em que eu me vi inserida. Hoje nós já somos, né, uma grande maioria, mas lá nos anos 90, quando eu viajava, de ter musiquinha pra menina na torcida. Você viu uma mulher na torcida, a torcida adversária cantava uma musiquinha lá absurda. Enfim... Né? E eu acho que isso foi, graças a Deus, acabando com as mulheres também
se inserindo nas organizadas e na torcida em geral. Sim. E eu queria saber, né, já que a gente está com mulheres tão inseridas, como é que você vê a importância de projetos, assim, que falem de mulheres para mulheres, enfim, falem com as mulheres especificamente, sabe? Como, né, eu falei na outra entrevista, a gente acabou comentando que é um ambiente seguro, a gente se sente confortável de falar, porque a gente sabe que outras mulheres vão entender o que a gente está falando e o que a gente está passando. E eu queria saber de ti, como é que tu vê isso, sabe? Eu acho formidável, né? Acho que quanto mais mulheres, mais gurias, mais minas surgirem falando, tomando conhecimento, se metendo em discussão com conhecimento de causa, assim, sabe? Uhum. Acho isso formidável e torço para que... E vão aparecer várias Danutas, várias Dricas, várias Sandys e cada vez mais, agora com uma Copa do Brasil, uma Copa do Mundo feminina. Aqui, tu imagina, né? Sim. A gente já mudou muita coisa em relação ao futebol feminino. Então, esses projetos para colocar a linguagem, porque não é que tu fale e a mulher entenda, é que às vezes tu vai usar um termo que vai ficar mais fácil para a Dona Maria, porque não é só o seu João que tá lá do outro lado te ouvindo. Às vezes a Dona Maria tá na cozinha com o seu João na sala e a Dona Maria também tá ouvindo. Então, ela não precisa ir lá no Google para saber o que é arqueiro, se eu posso falar que é o goleiro. A Dona Maria vai olhar para o seu João, já vai tomar um esporro, porque o seu João quer escutar o jogo, ele vai ter que explicar para a Dona Maria o que é um arqueiro. Sim. Então, acho importantíssimo, para que mulheres se vejam, se inspirem, entendam. E quando alguém vai, né, querer atacar uma mulher, é a mesma para onde ela deveria estar, onde ela não deveria estar, e essas... porque não sabe. Hoje... O meu namorado me mandou o Cajuru falando ao lado da Leila, né, uma das maiores gestoras aí do futebol nacional, queiram ou não, dizendo que mulher vai para campo de futebol e não sabe o que é a bola. Por favor, né? O seu Cajuru o senhor, por favor, dá um F5, se atualiza, né? Sim. E depois ele até, imagina eu falando isso aqui do lado de quem estou, aí é o que eu te falo, né? E aí é sempre mais fácil tu dar, e depois tu dá aquele tom de brincadeira pra dar uma amenizada, né? Mas tu sabe o que aquilo a gente sente. Tá trazendo, né? Sim. E eu queria saber, né, já que tu tá nesse meio há tanto tempo, quais são as dicas e conselhos que você dá para pessoas que querem seguir nessa área, mulheres especificamente que querem seguir nessa área, né? Porque, como eu falei, hoje a gente tem muitas inspirações. Então, eu queria saber, né, o que você diria para uma pessoa que quer também estar nesse meio, assim, que, querendo ou não, ainda é predominantemente masculino, por mais que tenham muitas mulheres envolvidas. Consumam o que vocês puderem consumir de jogo, de futebol, de voleibol, de Olimpíada, que tá aí agora para tu entender modalidade que é nova e que é olímpica e que não é muito break, skate, qualquer coisa, consuma. Tá passando, mas eu não gosto. Não, mas não é só o que você vai gostar na vida que você vai ter que fazer. Então, tu quer te colocar para dentro do esporte, tu mergulha para dentro de todos eles, porque o esporte não vai ser só o futebol, não vai ser só o futsal, não vai ser uma hora que tu vai ter que abrir esse teu leque. Sim. Então, quanto mais esse leque for aberto de UFC, de surf, de skate, de bike, break, futsal, futebol, tudo que tiver passando, que tu tiver o acesso, porque antigamente eu não tinha TV fechada. Muitos jogos, né? A monopolização daquele canal, né? Da famosa, fazia com que, claro, tu consumisse só o que tava lá. Sim. Hoje não. Hoje tu até te perde e tu até perde jogo, porque às vezes eu não sei se eu vou olhar lá no Star Mais, se eu vou olhar no Paramount, se eu vou olhar no Casé, se eu vou olhar na Band Sports, se eu vou, né? Então, vários. E aí, com a TV com mais pessoas acesso, TV aberta, transmitindo série D, transmitindo série C. Então, o que vocês, gurias, puderem consumir, consumam. Beisebol, eu não entendo, eu também não entendo. Já tive que transmitir uma vez. Obrigada. Charles Fischer, quando tu quiseres te colocar numa fria, tu liga pra ele e fala, olha, tinha esquecido dessa. Um dia, não era beisebol, era futebol americano. O Joinville Gladiators jogava. Mas um dia ele me mandou pra transmitir. Aí tu imagina o que eu sabia, não sei as jardas lá que os caras corriam e tal.
sentei no meio das esposas todas. O que as esposas falavam, eu repetia. E ali naquela, eu fiz a transmissão do futebol americano, mas foi outra fria que Charles me colocou, mas tu vê, um outro aprendizado. Mas é isso, gurias, a minha dica é essa, assistam, ouçam, né, como tu falou, mulheres o tempo todo falando, narrando, comentando, tudo tu vai... Aí tu tem que ser uma esponja, né? Tu vai absorvendo. Pra terminar, eu queria fazer um jogo contigo. É um jogo bem rapidinho, de um bate-bola. Então eu vou fazer uma pergunta e você tem que responder com a primeira coisa que vier na sua cabeça, assim, sabe? Esporte ou evento esportivo que você sonha em cobrir? Uma final de Champions ou de Libertadores. Qual atleta é o seu sonho entrevistar? Agora? O Renato Portaluppi. Uma superstição que você tem antes de cobrir um evento? Geralmente eu uso alguma coisa do jogo passado, um acessório. Na real, tenho um brinco que toda transmissão eu tô com ele. Mas aí, como já aconteceu de não dar certo, né? Às vezes eu não aposto muito nele, mas eu sempre uso. E, bom, que você é uma ótima comunicadora, a gente sabe, né? Mas tem algum esporte que você sabe praticar? Eu jogo, modéstia à parte, muito bem futebol. Joguei, disputei Citadino aqui em Joinville. Na verdade, eu gosto de todos. O único que eu não me dou muito bem, estava até comentando com meu namorado esses dias, que eu nunca entendi, nunca me dei muito bem, foi com o basquete. Mas de resto, filha, handebol, bom, educação física, eu era aluna nota 10, Elias, não tinha. Educação física primeira, já qualquer coisa, não podia. Aí quando era basquete, professora, dá pra trocar, faz um futebol, um handebol. Então, acho que é futebol. Eu tenho que abrir uma exceção, né? Quando eu também na escola fazia educação física, eu era quem vai escolher o time? Eu. Quem não? Eu. E tudo esporte que tinha, eu tava lá. É isso, não é? Sim. Bom, e eu queria saber uma mulher no esporte que te inspira. A Glenda Kozlovski. E se você não trabalhasse com essa área esportiva, com o que você trabalharia? Com o que eu trabalharia? Com algum atendimento ao público, com certeza algo direcionado, algo que eu tivesse o contato com o público, isso era certo que seria. Dentro de um lugar, 8 horas ali fechada trabalhando, eu não. Bom, e para finalizar, eu queria saber uma palavra só, qual é a melhor que te descreve? Uma palavra que melhor me descreve? Fanática. Fanática por futebol, por esporte, pelo Joinville Esporte Clube. Fanática. Bom, acho que essa descreve várias pessoas que torcem pelo Jet até hoje. Bom, mas é isso. Eu queria muito agradecer. Foi muito legal, muito... Como é que eu posso falar? Um abridor, assim. Aprendi muitas coisas e, como eu falei, realmente é uma inspiração para mim. Todas as pessoas que eu tô chamando para esse projeto são pessoas que me inspiram. E eu trouxe justamente porque eu queria passar essa mensagem, sabe? E ver você lá, realmente pra mim é uma coisa... É muito legal, sabe? Eu tô lá em cima e eu tô vendo você no campo e falando, nossa, quem sabe um dia pode ser eu, sabe? Ou pelo menos tem alguém ali que eu posso olhar e me inspirar. Enfim, então é muito prazeroso pra mim poder conversar contigo e te ter aqui nesse projeto. Meu Deus, prazeroso pra mim ouvir isso, obviamente. E como eu te falei, quero muito te ver lá do meu lado um dia, né? Quem sabe transmitindo um jogo e que venham muitas e muitas gurias a mais, muitas, que o jornalismo esportivo feminino cresça e evolua e que os homens gostem, passem a gostar de ouvir, se acostumem a ouvir narrações de mulheres e que a gente possa cada vez mais dominar esse mundão aí do futebol, afim de outros esportes.